Olá, queremos te dar as nossas boas-vindas nessa primeira edição do Beira, Festival de Cinema de Porto Velho, que será realizado de 18 a 23 de maio de 2022. Serão exibidos 46 filmes entre curtas e longas metragens, distribuídos em uma sessão de abertura, sessão especial e 6 mostras temáticas, além de debates, mesas de conversas, conferências e masterclass. Toda a programação será totalmente online e gratuita. Acesse www.beirafestivaldecinema.com e siga nas redes sociais Beira Festival no Instagram e também no Facebook. O Beira, realizado pela Jequitaia Filmes, é fomentado exclusivamente com recursos da Lei Aldir Blanc. Ó, quando Olá. começa a gravar, ele dá a opção da gente fugir da reunião, né? Exato. Começou a gravar, falou, tchau. A gente concorda. Desculpa eu interromper essa cerimônia aqui, mas é que eu... Não, tranquilo. Eu sempre me assusto com essa janelinha aqui. Bom, oi, gente, quem está nos vendo agora, né? Essa conversa gravada aqui estamos fazendo algumas conversas com realizadores dos filmes que estão na Mostra, na Mostra Brasil Vários Cantos, que integra o Festival Beira. E esses debates dessa Mostra Brasil Vários Cantos, a gente também abrigou num outro título, reunindo alguns filmes que nos ajudam, que nos fazem pensar nessa questão. A gente pensou num nome que chama Brasil Retomadas, Território, História e Imaginação. São alguns filmes que a gente pensou em chamar para conversas e a gente está nesse debate com o Ayano, que é um dos diretores do Entre Nós Talvez Estejam Multidões, junto com Pedro Maia de Brito. Eles co-dirigiram o filme. E muito obrigada, Ayano, por estar aqui nessa conversa. A gente vai conversar por um tempinho aqui. Pensamos também que é um debate que fica também disponível, né, assim como Fortuna Crítica, né, para sempre que as pessoas, né, quiserem, né, também abrir o filme, né, discutir, fazer conexões a partir do filme. E para lançar assim uma questão, eu tenho falado nas conversas, Ayano, que às vezes eu não vai ser exatamente perguntas, mas são às vezes pensamentos junto ao filme, a partir do que o filme motiva. E é uma coisa, um ponto inicial mesmo, até para disparar uma conversa sobre como foi o filme desencadeado, né? Que a gente juntou alguns filmes, né? Assim, nessa recorte, pensando assim essa questão de como os filmes indagam o Brasil, indagam a experiência do Brasil. E no caso do Entre Nós Talvez Estejam Multidões, a partir da ocupação Eliana Silva, especialmente, né? Assim, filmando os moradores e moradoras, filmando reuniões, né, instâncias coletivas, várias situações. O filme tem um movimento que é filmado durante o processo eleitoral, né, que desencadeou nesse governo neofascista que está aqui em curso, né, e foi justamente o momento das eleições, né? E aí eu queria te ouvir um pouco como foi a construção de filmar filmar a ocupação. O filme nos parece nos instalar ali em muitos dos processos de vida e de formulação política, de mobilização popular da ocupação na sua historicidade, mas com essa especificidade desse momento. Então, era mais para te ouvir um pouco, que é uma pergunta bem disparadora inicial mesmo.
Bem, primeiro eu queria agradecer, né, ao convite de vocês para estar aqui hoje. Acho que a gente vive esse momento de uma profusão de janelas, né, de troca, de conversa sobre os filmes durante esse período mais intenso da pandemia que a gente viveu, e agora a gente vive o segundo momento de entender como continuar tocando essas janelas e o que elas podem trazer, assim. E uma das coisas que eu acho mais interessante, assim, desse último período, apesar das dificuldades todas né, de fazer isso rolar sempre, das agendas e tal, mas é um dos espaços de conversa, justamente por algo que você colocou, que é poder ir construindo um acervo, assim, né, de coisas e de conversas online que depois a gente pode retornar neles, voltar, né, assim, articular pensamentos em mostras diferentes, festivais diferentes, às vezes, né, assim, acompanhando a reflexão de pessoas que, enfim, que têm participado dessas atividades ou de temas que nos interessam. Isso, de fato, tem sido, eu acho que vai ser uma das heranças interessantes, assim, desse período, assim, né, um dos vestígios, assim, desse período que a gente viveu, porque é diferente mesmo quando a mostra acontece presencial, que aquela conversa acontece para quem está lá, mas que fora disso ela se perde, né, às vezes. Então, eu mesmo tenho acessado muito disso e acho que é um esforço massa seus né, do Beira de fazer isso rolar mesmo nesse momento agora, com as dificuldades de produção que isso significa, né? Então, assim, primeiro saudar, né, a existência do festival e com o espaço de convite e de troca, né? Acho que é muito bom estar aqui. Assim. Aí, bem, indo para a sua pergunta, né, disparador, assim, acho que primeiro é importante localizar que esse filme, ele vem dentro de uma trajetória, né? Eu digo isso porque muitos filmes, eles são como projeto a priori, depois o projeto vai viabilizar o filme. No nosso caso, é um pouco diferente. Claro que existe o projeto desse filme, mas contextualmente ele está inserido num momento em que, assim, né, ali 2018 eu estava completando cinco anos de militância no movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, filmando lá junto ao movimento desde 2013. Né, o movimento construiu ao longo desse período uma prática de registro de comunicação que ao longo do tempo foi mudando também para uma prática de realização de filmes dentro do próprio movimento. Então, assim, esse filme está dentro desse contexto. Acho que isso é a primeira coisa. Então, no sentido assim, nunca foi nosso ponto de partida quando pensava esse filme, filmar durante o momento eleitoral. Isso foi, de certa forma, algo que a gente percebeu à medida que as condições de realização do filme foram se aproximando e a gente falou, bem, coincidiu, assim, por uma série de aspectos de produção e tal, e a gente falou, bem, não temos que filmar no segundo semestre de 2018. Mas, efetivamente, a proposta do Entre Nós, que, na verdade, a proposta de se fazer um filme na ocupação Helena Silva, ela vinha desde 2013, quando eu conheci o movimento. Logo antes de ingressar, eu realizei junto com uma série de pessoas voluntárias, também como eu, o vídeo e a campanha da Creche Tia Carminha, que foi uma campanha online para poder viabilizar a existência da creche, que é inclusive um cenário recorrente do filme, e foi também a nossa base de produção enquanto a gente estava lá na ocupação. A gente dormia na creche, descarregava na creche, dormia lá de noite, acordava de manhã, arrumava as coisas, os meninos entravam e a gente voltava no final do dia quando os meninos saíam. E aí eu participei dessa campanha, da construção dela, fui um dos diretores do material audiovisual que impulsionou essa campanha, que viabilizou a construção. E nesse período, o movimento me apresentou um HD com uma série de imagens de arquivo do período do ano anterior, que foram feitas por moradoras e moradores durante o cerco militar que a ocupação Helena Silva viveu. Por quê? A ocupação Helena Silva surgiu em abril de 2012, ficou 21 dias cercada pela polícia, foi despejada, e durante esses 21 dias do despejo, muitas imagens foram produzidas. E 3 meses depois, a ocupação se reorganizou e se reafirmou naquele território, né, retomou, assim, até trazendo, né, para o tema um pouco assim, né, retomou um território vizinho de onde eles tinham sido despejados, mas ali construíram essa mesma comunidade, com o mesmo nome, com grande parte das mesmas famílias, a mesma coordenação. E então existia essa vontade do movimento muito grande de contar essa história. Assim. Só que, ao mesmo tempo,
Pedro e eu, ao longo dos anos, ali, depois que eu ingressei no movimento, comecei a filmar, Pedro e eu fizemos algumas parcerias em alguns filmes, né, que foi o Na Missão com o Cadu, Conte Isso Aqueles que Dizem que Fomos Derrotados, que o Na Missão a gente dirige com o Cadu, o Conte com a Camila Bastos, né, e o Cris Araújo, e depois a gente fez em paralelo ao Entre Nós o Vídeo Memória, que somos eu e Pedro também, e a gente escreveu um projeto para tentar dar conta dessa demanda do movimento, de certa forma, para construir a partir desse movimento inicial do filme. Só que quando a gente foi filmar, nossa opção de realização foi ir para dentro mesmo, né? Assim, já era um lugar que fazia parte, né, da minha vida, especialmente da do Pedro, não, que nunca foi organizado, e também morava em Pernambuco, então eram relações diferentes, mas ali, durante o filme, a gente decide passar 6 meses, praticamente, com um pequeno intervalo aí, morando na Eliana Silva. Então, a gente passava 4 dias de semana lá e outros 3 fora de lá, planejando os próximos 4 dias. E, nesse meio do caminho, a gente fez dessa imersão de realização também um processo de pesquisa e roteirização do filme. Então, o filme foi sendo construído ao longo desse tempo e foi se encontrando. E aí, o contexto eleitoral, nesse momento, era incontornável, né? Por 2 motivos, eu acho, centrais. Um, porque é um momento histórico do país, né, importante. E especialmente importante. As eleições normalmente o são, mas no contexto que a gente estava, né, de muito acirramento, de o crescimento de um projeto fascista, né, que buscava agora via eleitoral para se legitimar, a sequência de uma série de agravamentos do golpe de Estado que estamos vivendo em curso ao longo desses anos, mas ao mesmo tempo também era importante porque aqui é um bairro que se organiza e a partir de onde foi fundado, inclusive, um partido, né, que é a Unidade Popular pelo Socialismo, do qual o presidente é morador daquele bairro, liderança histórica já das ocupações urbanas aqui, apesar de ser uma história tão recente, e uma série de outras pessoas estavam lá se organizando para construir a resistência ao projeto fascista que crescia. Então, especificamente, para o contexto dos personagens com os quais a gente estava, para o território que a gente atuava, não haveria forma de contornar isso, né? Porque nos parecia fundamental, assim, caracterizar isso que é tão central quando a gente pensa na experiência de uma ocupação organizada, que é atuação política, organização de bairro, a forma como essa esquerda, que sempre existiu nas periferias, continua existindo, diferente de outras esquerdas que não têm esse perfil, mas, assim, isso para a gente era muito importante. Eu sei que eu falei para danar, assim, um pouco para além do que você pediu, mas a minha ideia foi tentar contextualizar um pouco também o processo de produção para a gente, enfim, caminhar a partir daí. Ótimo. Não, muito bom ouvir, Ayano. Pegando também essa tua fala, desse processo que já é longo, né, assim, da tua atuação também, né, em outros contextos, né, do próprio movimento, dos movimentos por moradia, né, de modo mais amplo, né, assim, mas nessa ocupação especificamente, eu vou também querer ouvir um pouco, né, te motivar assim, para falar um pouco mais sobre como foi essa construção dessa roteirização, porque a partir desses 6 meses, né, morando na ocupação, na Eliana Silva, eu tenho tentando elaborar aqui algo que eu queria te perguntar, e a partir do que você estava falando, que já existe uma tradição, né, você fala que já existe uma tradição de fazer os registros, né, assim, dentro da própria circulação da luta do movimento, e eu sempre que assisto ao filme, eu tenho a sensação de que na própria organização dos planos, né, às vezes isso se manifesta muito no tempo de um plano, existe o cinema parece favorecer ali que ali se manifeste uma fala, a gente vê ali como é que se dá uma articulação popular, como é que se dá articulações de uma assembleia ou de uma reunião na creche, por exemplo, penso para falar de modo mais concreto, quando o Leonardo tem uma fala né, que dura um bom tempo, né, ali na creche, né, ele explicando aqui vem a reunião, né, isso para pensar os movimentos de articulação política mais diretas, né, que depois eu também vou comentar as conversas que acontecem nas casas, né, também, mas enfim, é mais assim uma vontade de ouvir um pouco sobre essas decisões formais ali nos planos, como é que elas estão assim, vêm favorecer mesmo assim a escuta, né, quase como se o cinema fosse assim um lugar para manifestar a articulação popular, né, para a gente ver como se dá um processo de organização popular.
Então, como eu tinha comentado, a gente foi para lá com esse intuito de construir o filme enquanto tivesse. Então, a gente foi experimentando uma série de situações, uma série de formas de comportamento de câmera, e a partir do material que a gente filmava, a gente passava os 4 dias lá, retornava, ficava 3 dias. A equipe, assim, né, que era uma equipe pequena, enxuta, o coração ali que move o filme, ela descansava, de certa forma, né, fotógrafo, sonidista e tal, mas eu e Pedro ficávamos assistindo ao material bruto e redefinindo o filme, assim, né, entendendo o que estava funcionando, o que não estava, quais eram as possibilidades, quais eram os caminhos, o que as personagens iam oferecendo para a gente, o que ia faltando, assim. E a partir daí, em determinado momento, ali, assim, a gente entendeu que o filme seria estruturado a partir de alguns conceitos, assim. Então, o primeiro deles é um conceito meio que a gente fala nessas coisas, essas horas, é viagem de diretor. Assim, a gente fala muito com movimento, mas ele tem as viagens de diretor, né? Mas que é blocos autônomos estruturantes, que foi uma ideia que a gente teve assim, quando estava vendo o material, que era de trabalharíamos com cenas longas, assim, que permitissem durações internas, com uma câmera que fosse muito favorável à presença do espaço na câmera, seja ele o espaço uma casa, seja ele o espaço a comunidade, a rua, porque a gente entendia que, né, que esse filme também está dando conta de um processo de produção do próprio espaço. Então, esse espaço ele tem tamanho, esse espaço fala, né? Quando você tem um quadro para fazer uma entrevista, né? Quando você enquadra para fazer uma entrevista, talvez ali, né, em algumas entrevistas, você vai favorecer um plano mais emocional, que te aproxima do rosto da sua personagem, porque, né, é o rosto que vai, né, expressar os seus sentimentos, estou dizendo assim, hipoteticamente. No nosso caso, a gente entendia que não, a gente entendia que, bem, a gente precisava de uma câmera que fosse próxima, mas a gente precisava também de uma câmera que permitisse que o espaço, que aquela pessoa que está falando, construiu, falasse junto com ela também, né? E assim, que o quadro, literalmente, né, fosse composto por isso, pela pessoa, pela figura em sua força, em sua potência. Então, assim, sempre, né, favorecendo o plano contrapicado, para poder, né, enfim, agrandar aquelas pessoas que a gente admirava, sempre deixando o espaço crescer junto com ela, porque, afinal de contas, né, ela que fez aquele espaço surgir, literalmente, né, ali as pessoas autoconstruíram suas casas. Então, é uma coisa assim, é muito mais expressiva do que, né, na forma como a gente entendia, é muito mais expressivo do que enquadrar o personagem classe média na casa que ele decora, né, assim, que foi construída pelo outro. Existe uma distância aí. E da mesma forma nos planos conjuntos, assim. Os planos conjuntos estão construídos sempre com comunidade, né, grupo, assim, vamos dizer, coletivo, mas ao mesmo tempo com espaço, né? Assim, você tem uma área grande da imagem que é ocupada pela própria creche no dia do churrasco, pela perspectiva da rua principal e pela árvore, que para quem conhece a Eliana Silva sabe que aquela é uma árvore que é, né, que é muito um referencial mesmo para a comunidade das assembleias. Então, aquela árvore que abriga a assembleia no primeiro plano do filme. Enfim, todas as situações, a própria creche, né? Aquela reunião, por mais que tenham pessoas que estão caladas ou que estão, né, não estão naquele momento da fala, estão juntas naquele momento. Enfim, a gente foi buscando sempre repetir esse tipo de estrutura, entendendo que a gente tinha alguns movimentos, algumas situações chaves, que eram as entrevistas, que são as cenas individuais das personagens, e as cenas coletivas. E por que a gente chamou de blocos autônomos estruturantes? Voltando lá, porque a gente entendia que essas entrevistas, esses encontros, né, eles deveriam entrar, durar, sair e não voltar mais. Então, assim, que aquela personagem deveria, através da sua entrevista, do seu momento de entrevista no filme, performar com força suficiente para cativar, convencer, tocar a gente, né, quem estivesse assistindo, mas que a gente não tinha pretensão de articular o discurso dela com outras falas, retornar a ela, voltar, né, assim, isso sim, de novo não, mas só ressaltar que foram escolhas para este filme, né, não quer dizer que outros filmes não vão comportar essa mesma articulação e funcionar muito bem, né, mas assim, o que eu quero dizer neste momento a gente decidiu isso, e que essas personagens retornariam ao filme como? Nos ambientes coletivos, né, então a gente foi estabelecendo as formas para filmar cada situação, e também entendendo que a gente teria, sim, um plano geral, mas que eu tendo a chamar de plano conjunto, apesar de ser
equivocado isso, que é o plano, mas para mim é um plano conjunto de casas, porque essas casas, assim como as paredes delas, falam também, né? Então, assim, que é aquele plano geral, convencionalmente falando, que retorna ao longo do filme. Mas ele vai retornar sempre em tempos diferentes, com situações diferentes, tanto sonoramente como visualmente, e de certa forma é como se a gente pudesse, né, na nossa cabeça, assim, vamos dizer, de novo na nossa viagem, né, assim, que a gente conseguisse olhar sempre para aquele plano conjunto de casas e de vidas como um plano conjunto, e não como um plano geral que pode falar de qualquer coisa. Né? Assim, a gente conversa com as pessoas, a gente fala com elas e a gente volta para aquele plano. A gente fala com elas com outras e a gente volta para aquele plano. Então, assim, que essa estrutura, ao retornar para o plano mais aberto, depois daqueles mergulhos, né, em intensidade de personagem, de articulação, de texturas, de histórias, de política, a gente voltasse para o plano aberto com uma compreensão de que aquilo que a gente está vendo não é um conjunto de casas precárias, não é uma imagem típica da favela, sabe? São pessoas, vidas, casas, histórias, sujeitos, né, personagens que estão juntos ali construindo aquele lugar, assim. Então, era que, de certa forma, a cada retorno, a cada vez que a gente abrisse, na verdade, a gente estivesse reafirmando a profundidade daquele lugar, assim, sabe? Então, como, né, assim, sair para mergulhar, assim, né? E aí, eu acho que, assim, em termos de roteiro, bem, e aí aparece a questão eleitoral, que foi, assim, ao longo do processo do filme, eu acho que aí casa com a questão do roteiro, ela foi aparecendo como vamos dizer, um estruturante de arco, assim, né? Narrativo, porque ela permite você ter um marco, né, de temporal no filme, o que acontece antes, o que acontece depois, a partir da evolução do panorama da eleição, né, do primeiro momento que ela é mencionada até o resultado final, e a reação das pessoas ao resultado final. Então, mas isso foi, de certa forma, também uma construção de montagem, assim, claro, né, mas, assim, uma decisão de montagem, que foi muito entendida ali com o Gabito, né, o Gabriel Martins, que montou o filme, já tinha montado antes na missão com o Cadu, enfim, a gente manteve a parceria nesse projeto, e é já parte da contribuição dele também, dentre outras tantas coisas, né, claro, mas, assim, essa especificamente é uma que a gente foi entender à medida que o filme foi tomando seu caráter, porque também era uma preocupação nossa que as eleições não se transformassem em um eixo, né? Assim, o filme não é sobre as eleições, né? Assim, ele é sobre as pessoas, ele é sobre o lugar, né? Assim, enfim, mas então encontrando esse equilíbrio. Eu tenho a sensação de que o filme realmente nos chega muito vivamente como um filme sobre a ocupação mesmo, né? E a eleição acontecendo ali como um elemento que realmente, do ponto de vista da montagem, a gente sente todo o tempo ele estruturando ali o arco, né? Criou um arco, né? Assim, que inclusive nos faz sentir o tempo, a temporalidade, né? Os marcos temporais, né? Quando se fala de segundo turno, quando se fala, né? Quando terminaram as eleições todas, mas de fato tem uma coisa que, do ponto de vista, essa questão eleitoral, ela me pareceu também ser um mote para pensar articulação política nas periferias. Eu acho que muitas vezes isso surge assim nas falas, né, assim, da necessidade de retomo um pouco essa fala do Leonardo, que para mim também é um momento muito, tem uma intensidade ali, como cena ali naquele momento que ele fala tanto a fala individual dele mais adiante, quanto a fala na creche, né, mas essa dimensão de é preciso organizar para pensar os direitos, né? A retomada de direitos é uma luta que aí a gente sente realmente que o filme tem uma dimensão histórica mais ampla, né? Assim, então eu acho que tem uma força muito histórica. Estou aqui realmente num esforço aqui de comentário também, mas enfim, se tu quiser também comentar isso que eu falei agora, eu não trouxe uma pergunta propriamente, mas eu vou também puxar um outro aspecto dessa estrutura que me chama muita atenção, que quando você estava falando, eu acho que você estava quase falando dela também, que é aquele outro momento estrutural que são os cantos, né, ou as danças, né? Eu queria te ouvir um pouquinho falar disso também, que eu acho que dentro dessa estrutura bem desenhada, tem um desenho muito marcado, a estrutura, e aí eu acho que tem outro momento que eu acho que é muito
constitutivo do filme, que são esses momentos do palco, né, ali e na rua. Bem lembrado. Eu vou falar disso primeiro para me emendar uma na outra, depois volto na fala do Léo. Então, dentro esses blocos, assim, uma das coisas que foi aparecendo para a gente, na verdade, assim, primeiro, de como lidar, assim, como trabalhar no filme as juventudes, era uma questão, assim, para a gente. Porque, por uma série de aspectos, era, assim, lembrar que, apesar de a gente ter ficado 6 meses, o filme foram realizadas 11 entrevistas, das quais 9 entraram na montagem, tem 2 que não entraram. Então, quer dizer, então foi... Nem sei se deu 9, agora bateu uma dúvida aqui. Ou se foram 12 entrevistas, que tem 3 que eu sei que não entraram. Mas a gente fez pouca entrevista, no sentido que você pensa o que é um tempo de realização do documentário normalmente, né? Tem realizadores que filmam uma intensidade muito maior os encontros, assim. No nosso caso, a gente fez uma aposta diferente, que era tá lá, e pum, marcava uma entrevista, porque a coisa calhava de acontecer por uma série de motivos, assim. Então, a gente foi pensando e foi vendo que a juventude não estava aparecendo, assim, a gente não estava chegando nela, assim, o filme não estava alcançando dessa forma. Só que, de outro lado, a musicalidade estava entrando muito, por uma série de aspectos, assim. Porque alguém chamava para tocar alguma coisa, porque alguém estava tocando em uma situação tal. Essa coisa né, das festas, do baile, do pessoal cantando no bar, do pessoal cantando, enfim, isso começou a aparecer no filme de forma muito forte, assim, no filme, assim, na verdade, na nossa estada lá, e a gente foi reagindo a isso com o filme, assim. Então, primeiro houve uma série de momentos que a gente fez registros dessas situações, um deles é o momento da creche, do churrasco, que entra no filme, né? Mas o outro foi quando, por exemplo, logo no início, assim, a gente estava lá no aniversário da ocupação, na época eu estava fazendo 6 anos. 6 anos, 2018. E esse palco, eu já tive várias dessas e outras festas, e aquele palco montado como ele está, ele sempre é montado naquele lugar e daquela forma para a festa. Só que no início, essa festa ela aconteceu quando a gente não tinha encontrado o filme ainda, vamos dizer assim. A gente estava naquela etapa inicial de pesquisa, então a gente filmou a festa, mas ela estava filmada de uma forma que, à medida que o filme foi se estruturando, e eu acho que, como você colocou, assim, não só na montagem, mas em vários aspectos, ele é um filme muito estruturado, assim, de muita busca por essa estrutura, ao longo das nossas decisões, aquele plano passou, aquelas imagens que a gente tinha feito durante a festa passaram a não dialogar com aquilo que a gente estava construindo para o filme. E aí surgiu essa ideia de construir uma situação de palco para o filme, que originalmente seria uma festa, de fato, comunitária que o filme iria produzir, para ser filmada, e que teria, assim, como objetivo filmar as diferentes performances que a gente ia cruzando ao longo dessa estada de 6 meses lá, tanto é que foi a última diária do filme. A gente teve uma diária complementar depois, muito rapidinho, para fazer umas imagens meio que entraram depois, assim, uma coisa pouca, mas desse coração do filme, ele foi a última diária. Mas queríamos construir ela, e a nossa ideia ali, enfim, era fundamentalmente que tivesse um espaço para essa juventude, de certa forma, entrar no filme, e 2, que a gente pudesse afirmar enfim, a complexidade de possibilidade de resistência e afirmação política que existem no dia a dia comunitário e de qualquer lugar, assim, que não é só a articulação política formal a partir da construção de frentes antifascistas ou de um partido político ou de uma fala direta sobre isso, mas, assim, performar com a sua música, resistir com ela, construir culturalmente, assim, artisticamente nesse contexto, isso tudo também é uma forma de resistência, assim. E aí a gente entendeu que isso tudo ia formar esse conjunto, desse outro bloco que, de fato, me faltou apresentar na primeira fala, apresentando os blocos. Esse outro bloco que a gente, enfim, intimamente assim, chamado Show de Calouros, porque era como a gente estava promovendo essa festa, mas que efetivamente não tem esse papel no filme, né? Mas que é isso, que é essa vontade de que as pessoas entrem, surjam, performem também e complexifiquem essas camadas de leitura sobre o lugar, né? Você não precisa de falar de política para ser político, né? Assim, necessariamente. E aí vamos no Léo, que eu acho que, assim, de fato, é um personagem, ele e Poliana, né? São 2 personagens muito importantes, não só para o filme, como para a política municipal em Belo Horizonte. O Léo, hoje, da política nacional, ele é pré-candidato à presidência da República pela Unidade Popular, e é uma pessoa que se construiu na militância ao longo da vida e tem esse como seu lugar de atuação.
uma das pessoas que reconstrói o MLB em Minas, então, assim, e nacionalmente se transforma uma pessoa, uma referência muito importante para o MLB, morador da ocupação Ana Silva, o filho dele estuda naquela creche, a casa dele eles construíram, então, assim, uma pessoa muito vinculada com aquele lugar, mas, ao mesmo tempo, uma pessoa pública, né, que debate a política de forma permanente na vida, assim. E, enfim, e aquela cena da creche, daquela reunião de articulação, é muito nesse sentido também. A gente insiste nela, são 8 minutos de cena, né? A gente insiste nela muito por entender, assim, que é importante estar diante disso, né? Primeiro, porque é importante tudo que ele diz, na forma como a gente vê. Segundo, porque é importante que ele tenha tempo para poder desenvolver a atuação que ele tem ao longo da sua fala, né? Aquele crescimento que ele tem ao longo da fala, que isso ia ser importante para o filme, e que você falou de uma coisa assim, que é da dimensão histórica, assim, e eu acho que existe uma dimensão histórica ali que marca o presente do que a gente vive e a articulação das periferias ali, mas existe uma dimensão histórica que olha para trás e que fala assim, não, cara, a proposta, né, naquele momento era Bolsonaro e Haddad, né? A proposta do PT não é uma proposta popular que vai resolver o nosso problema, não é e nunca foi. Né? A ocupação Helena Silva foi despejada em 2012. Quem estava no poder em 2012? Né? E quem estava em 2015, quando a Isidora sofreu ameaça e o Cadu foi assassinado depois? E quem estava no governo do Estado, na polícia, quando esses despejos todos aconteceram e a ameaça de despejo no maior conflito fundiário urbano da América Latina cresceu? Quem eram os governadores ali? Você tinha do PSDB ao PT, sabe? Municipalmente também é um problema histórico, né? Assim, do Brasil a questão da terra, isso não é uma questão de governo, sabe? Isso é um plano político, né? Assim, que está vinculado ao interesse, né? Enfim, das grandes classes, né? Enfim, do grande capital, da relação do território com essas classes e com esse capital, dos governos que constroem políticas habitacionais que servem primeiro para as empreiteiras e depois para o povo, né? Assim, tudo isso é uma discussão histórica do momento de luta por moradia. Eu não estou falando aqui isso, né, porque é minha opinião, né? Existe assim, um acúmulo enorme de reflexão nesse movimento sobre isso. O que não coloca em dúvida, e isso o Léo também coloca muito bem na cena, que, independente disso, a importância daquele momento é se resistir para impedir a chegada do Bolsonaro ao poder, como a importância do momento que a gente vive hoje é derrubar o governo Bolsonaro. Então, assim, eu acho que é muito interessante porque ele constrói, para além de tudo que eu particularmente tenho de admiração, tanto por ele como por Poliano, como por uma série de outras pessoas que estão no filme, assim, pela capacidade como elas têm de articular permanentemente a política com todos os aspectos da vida, assim, e isso de uma forma muito, ao mesmo tempo, prática e teórica, né? Uma teoria que está a serviço da prática, não está a serviço da teoria pura, né? Assim, então, isso, eu tenho essa admiração grande por isso, mas, de outro lado, é muito importante, para além desse aspecto dele se expressar ali naquela cena, que para mim se expressa, sabe? Mas, de outro lado, marcar mesmo essa coisa, tomar posição, falar, ó, tem que pedir Bolsonaro tomar posição, mas nós temos que discutir também por que diabo que existe uma ocupação urbana, né? Assim, por que diabo que você tem que se organizar para garantir de direito básico e que isso faz parte do plano muito maior. Enfim. Sim, pensava mesmo nisso, né? Nessa dimensão histórica de que é a longa duração, né? A dimensão da história na sua longa duração, né? Tanto ali é um momento histórico como, de fato, ele e Poliana, realmente acho que são as pessoas que estão sempre relembrando ali, né? Uma história, né? De lutas, né? Assim, e eu, assim, sem querer também insistir na eleição, mas assim, porque tem outra coisa que eu acho que pegando esse eixo narrativo que ela talvez instaura ali no filme, né? Que eu acho que está vinculado a esse debate sobre a política nas periferias, que talvez é um enfrentamento que a gente também vem a fazer esse ano, assim, né? É justamente esse porta em porta que me marca uma sensação. Quer dizer, existe um porta em porta mesmo, concreto ali, que a gente está vendo ali um diálogo ali entre moradores, né? Assim, tentando dialogar, mas às vezes não é um porta em porta, é no bar, né? Tem uma conversa no bar que me parece também emblemática no filme ali sobre questões estruturais da sociedade brasileira, racismo, enfim, várias questões. E fiquei pensando nisso, né? Como que o filme tem eu acho que ele tem
nos coloca isso, assim, e nos coloca isso para aquela época, nos coloca isso para hoje, assim, não sei como que vocês viram isso, né? Porque me parece também que o filme tenta disparar um pouquinho isso, né? Ao acompanhar a visitação, especialmente. Na verdade, não o filme tenta disparar, né? Talvez em diálogo com o movimento, né? Ele percebe que isso vai acontecer, isso vai se dar uma tentativa de conscientização ou de tentando elaborar melhor a própria conversa ali, o debate, a reunião que Léo faz, parece que ela é um mote para o que a gente vai ver ali, né, do ponto de vista daquelas conversas que virão, né? De novo, a eleição parece ali estar pairando ali, né? Enfim. Não, sim, mas eu acho que sim, assim, tá pairando, tá presente em vários momentos. Você fala um negócio aí também que é um fato, assim, importante, que é essa conversa eleitoral daquele período está em todos os lugares, né? Assim, você fala da cena do bar ali, por exemplo, que é a discussão sobre as cotas, sobre o racismo e tal, mas logo no final também, depois do resultado da eleição, está se discutindo também como que vai resistir ao governo Bolsonaro se ele vier despejar a ocupação, né? Assim, era uma coisa, vamos dizer, incontornável, no sentido de que estava colocado o tempo todo e muito viva lá, como muito viva, acho que em todos os, ou se não em todos, mas na imensa maioria dos setores da sociedade, né? O que eu acho interessante também, conectando um pouco com o que você falou antes, que a gente também, acho que o filme também abre para que a gente veja contradições nisso, né? Para que a gente veja que não é assim os ricos contra os pobres, e essa é a eleição que a gente tem hoje, porque se fosse rico contra pobre, o pobre ganhava sempre na eleição, porque a maioria do Brasil é pobre, infelizmente, né? Mas não é sobre isso, né? É sobre uma questão muito mais complexa que isso, assim, né? Que passa pelas estruturas de poder, que passa pelas estruturas econômicas, mas que não se reflete assim. Você está numa ocupação urbana, que é um lugar organizado, movimento de esquerda, tá bandeira vermelha, e você está lá dentro encontrando pessoas que conseguem assim ver sentido na alternativa fascista para o Brasil. Não são a maioria delas, não são a maioria delas, mas elas estão lá também. Então, isso também aponta para a gente um problema complexo, né? E, ao mesmo tempo que aponta um problema complexo, ela coloca uma coragem, no meu ponto de vista, assim, do movimento, que muita gente... Seria muito fácil você só responsabilizar o movimento e falar assim, mas você não atua aí, então por que as pessoas não pensam de esquerda, né? Não é sobre isso, né? Nós estamos falando de uma luta mais complexa, mais difícil, que exige nossa atuação e enfrentamento assim, cotidiano dessas questões, né? Assim, cotidiano ali. É conversar sobre isso no bar, é conversar no porta a porta. E eu acho, mas do porta a porta, importante dizer um negócio que recentemente eu tive conversando com outras pessoas sobre A Rua é Pública, que é um filme do Anderson Lima, um filme de oficina, feito na Eliana Silva, no primeiro ano da Eliana Silva, 2013 ainda, logo no início. Tem um outro filme também que chama Zaga de Bonecas, que foi feito, eu acho que no mesmo ano ou no ano seguinte. São 2 curtas-metragens assim, de menos de 8 minutos, acho que 9 minutos que eles têm, cada um. E eles trabalham com as crianças para construir, o Anderson constrói com elas a roteirização, constrói a atuação delas e tal. E essas crianças, nos 2 filmes, no primeiro, A Rua é Pública, eles querem fazer um time, eles querem jogar bola, e qual que é o artifício que os meninos usam para poder formar um time para jogar bola? Porta em porta. E aí, conversando isso sobre esse filme com outras pessoas esses dias, eu estava lembrando que, assim, cara, quando você vai fazer o movimento, hoje em dia é diferente, porque o movimento já cresceu, mas lá atrás, no início, 2012, 2011, 10, pá, como é que você fazia para juntar as famílias que precisavam ocupar um terreno? Porta em porta. Você vai num bairro que tem, né, você sabe que ali tem um perfil de pessoas que estão vivendo de aluguel, perdendo grande parte da renda dela com isso, que mora de favor, que não sei o quê, que não sei o quê. Conversa de porta em porta, mobiliza e faz. Sabe, assim, da mesma forma, isso está ali no início da República, sabe? Quando você vai para o Zaga de Bonecas, a Gabi, que é a personagem principal, usa o megafone nas ruas para mobilizar as meninas para poder resistir aos meninos que querem jogar bola sozinhos. Assim, e o que acontece numa ocupação nos primeiros meses de ocupação? Que você tem assembleia todo dia, assim, às vezes 3 vezes por dia. É megafone na rua convocando as pessoas para irem para a assembleia. Então, as crianças ali usam dispositivos de organização das pessoas, né, assim, de organização popular, que o movimento usa. Então, aí, só para lembrar, estou dizendo isso, que quando a gente vê o porta em porta do vira-voto ali, apesar de algumas pessoas acharem que o vira-voto é uma experiência específica daquele período, por exemplo, não, ele, na verdade, está remontando, né, assim,
uma experiência que é a que e no filme ela está, de certa forma, representando, assim, né, uma experiência que o movimento faz continuamente. Você precisa de água, você vai de porta em porta, marcar a assembleia com as pessoas, mobilizar, chega na assembleia, discute a água. Você precisa, né, tanto é que a gente vê aquela cena inicial do filme, assim, você conseguiu o CEP, mas você não consegue carta, então você tem que bolar um dispositivo político para poder pressionar para as cartas chegarem, né? E assim é para cada pauta, assim, todas as pautas em comunidade exigem essa mobilização, assim. Enfim, eu acho que eu devaneei demais, mas é só para dizer que eu acho isso, assim, que eu acho que esses são dispositivos muito próprios também do movimento, desse e de outros, não é exclusivo do MLB, são repertórios de movimentos populares e que estão sendo usados e acionados o tempo todo, e que na eleição eles são apropriados, né, para poder fazer aquele combate eleitoral, mas não é a eleição que mobiliza o dispositivo. Ao contrário, o dispositivo se mobiliza para poder criar né, fortalecer o instrumento de resistência popular às eleições. Assim. Da mesma forma, a reunião. Né, assim, a reunião dentro da comunidade tem a semana toda. Aquela era uma reunião de articulação política especificamente, para este fim, né? Mas são ferramentas de organização populares. Assim, a gente tinha um pouco essa preocupação no filme de que esses momentos de construção comunitária e de articulação política popular tivessem presente também, sabe? Enfim, mas eu não acho que elas estão respondendo à eleição. Nossa, sim. A Ana, talvez, de algum modo, você já trouxe um pouco sobre o processo de articulação para o filme acontecer, né, na ocupação, mas eu queria, inclusive, assim, a partir disso que você está falando, né, que essas ferramentas de mobilização popular já são históricas, né, já são de longa duração ali, e tenho a sensação de que elas estão todo tempo mobilizando o filme, acionando algo para o filme, provocando algo para o filme, né? O filme vai acompanhar um pouco o porta em porta, vai acompanhar a reunião, vai acompanhar vários aspectos, né? E além da vida cotidiana, né? A conversa de um bar e tudo mais. E aí eu queria te ouvir um pouco mais, lógico que você já falou isso logo no início, mas era um pouco como é que era, inclusive, os processos decisórios no campo do filme, né? Ao longo desse tempo de pesquisa, desse tempo de morar, né? Lá. Enfim, nas conversas com as pessoas que estão no filme, por exemplo, né? Os moradoras que aparecem no filme, que comparecem no filme, como era todo tempo, você falou também que vocês estavam todo tempo pensando na estrutura, né? Mas só para te ouvir um pouco mais, retomando um pouco a tua fala inicial, inclusive do ponto de vista de participação na equipe, porque pelos créditos eu até reconheço nomes de pessoas que vejo que são personagens que estão em alguma função né, da equipe, enfim, mas para te ouvir também um pouquinho sobre isso. A gente foi para lá assim com uma ideia de estabelecer os espaços de troca, assim, né, em torno do filme, porque na verdade como eu tinha colocado antes, já era fruto de várias experiências anteriores e tal. E ao longo desse, assim, a primeira coisa, em termos de equipe, a gente tem uma prática assim dentro do MLB que é de abrir espaço nas equipes sempre para a juventude, sobretudo, e outras pessoas sempre que a gente puder fortalecer, né, que tiver sentido assim, mas que já vem às vezes num processo de formação, que participaram de oficina, para ter uma experiência de aprofundamento profissional. Então entram, né? Então assim, o Adriel, por exemplo, que é aquele menino que toca Aleluia, né? Ele é uma das pessoas que está no filme, tem outras que não estão. Stephanie, por exemplo, está na equipe, mas não chega a entrar no filme, enfim, que começa a fazer parte ali, assim, né, dessa equipe. A gente trabalhou sempre com equipe curta, então, apesar, por exemplo, de ter 2 pessoas, 2 créditos no som, na verdade 3, porque o Nelo chega a fazer um som extra uma vez, a gente estava ou com uma ou com outra, né? Então, assim, por exemplo, a maior parte do tempo foi a Marcela quem teve com a gente, né? O Gladson teve ali no inicinho, pontualmente, mas depois entra a Marcela, a gente trabalha sempre numa equipe, que era eu, Pedro, o fotógrafo, o Rick, por exemplo, e o Malta não coincidiram, então, primeiro foi o Rick, depois foi o Malta, por questão de agenda a gente foi trocando, era eu, Pedro, Marcela, Stephanie, e o fotógrafo, ora o Rick, depois o Malta, né, e o Adriel, que morava lá, Luciana também participou como aprendiz, Adriel, Luciana e Alexandre, a gente fez um rodízio entre eles, assim, porque tinha que estudar, tinha escola e tal, não sei o quê, então não estava no mesmo rotina de set que a gente o tempo todo, era sempre 2 deles,
alternando dia sim, dia não, com meia diária ali com a gente, para ser, de fato, um espaço assim, que gerasse uma renda para eles e para a família, mas que também pudesse, mais que nada, conciliar com a formação deles na escola, né? Então, assim, eu não sei essa coisa que o cinema, muitas vezes, é muito predatório dos tempos, né? A pessoa, para fazer um filme, parece que ela tem que abrir mão da vida dela, né? Assim, isso é outra conversa. Mas, enfim, eu acho que não precisa de ser assim. Acho que a gente tem que, né, construir de outras formas. E aí, a equipe entre a gente é sempre uma forma muito, enfim, muito equilibrada de troca, né? A gente sempre tenta manter os momentos de visionagem do material conjuntamente, pelo menos para as pessoas que tiverem interesse, e de ir construindo, debatendo as decisões, debatendo as opções, e em termos da relação com as personagens e, enfim, com o próprio movimento, isso era muito orgânico, na verdade, porque como a gente estava lá o dia todo, e às vezes assim, era isso, era o dia todo para fazer 2 planos, um de manhãzinha, outro no final da tarde, o resto do tempo a gente estava na casa das pessoas, conversando, alguém falava, pô, você já conversou com tal pessoa? Né? Apareceu, ó, essa aqui você já falou com ela? E aí, então, eu tava, saía para tomar uma cerveja à noite, no horário de descanso, conversava com alguém, já marcava uma entrevista no dia seguinte, né? Estava em uma situação, por exemplo, tem a entrevista que a gente faz com a dona Eudir, que é aquela senhora da cozinha da creche, né? Ela é do lado, ela mora do lado da Meire. A Meire é a casa onde está aquela sequência que está a Joyce, a Lohane, a Meire, a Luana, a Indianara, conversando na frente da casa, sentada ali, né, comentando, enfim, uma série de coisas sobre formação política, sobre resistência a Bolsonaro, sobre, enfim. E essa situação foi o quê? A gente estava saindo da entrevista com a dona Eudir, a gente queria fazer uma situação de frente de casa, que tinha uma dinâmica que acabou nem entrando na montagem, especificamente, que era meio a construção ali de uma conversa, um mapa sobre a comunidade, que acabou não entrando, mas quando a gente saiu da dona Eudir, a gente olhou para o lado e elas estavam lá nessa situação, conversando já, que coisa que rolava sempre, a gente sabia que rolava sempre, mas naquela hora estava rolando, a gente só saiu da casa, montou a câmera enquanto elas conversaram e começamos a, enfim, ao mesmo tempo que filmar longamente aquela situação, construir pequenas intervenções, assim, né? Dar pequenas sugestões de tema, enfim, uma direção bem pontual, assim, para ir construindo a situação da cena. E assim foi muitas das situações. Assim, como a gente estava em tempo permanente, sem aquela rotina, vamos dizer, um plano de filmagem que construísse para a gente um engessamento dos nossos tempos e decisões, a gente ia um pouco reagindo ao que ia se colocando, assim, sabe? E depois fazendo avaliação, assim, do que a gente tinha. Então, por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui que eu acho que ele é básico, hoje, muito importante ser mantido, mas assim, mas só para dar um exemplo, que assim, quantas mulheres a gente já fez, quantos homens? Não, pô, então estou precisando entrevistar uma outra mulher, vamos pensar quem que a gente não conversou ainda, que a gente vai trazer, sabe? Mas muito de forma muito orgânica, assim mesmo, porque também são pessoas ali que são nossos amigos e amigas, né? A gente não estava fazendo uma produção de frente, de você chegar e falar, vou marcar uma agenda, tal pessoa, tal, e aí chega, que nem outros filmes pedem, né? Existem filmes que pedem isso de fato. No nosso caso, não, era assim, você estava ali conversando, marcava um dia, chegava, a pessoa não podia, você voltava no dia seguinte, sabe? Assim, tinha personagens que fugiam, né? Assim, que no fundo, a gente tinha que ir tentando costurar a condição de contrato, porque por mais que a pessoa, enfim, quisesse participar, às vezes, né? Assim, até você construir, estabelecer a relação de segurança com a câmera, né? Enfim, assim foi. Eu não sei se eu respondi muito, não, mas é porque não foi, vamos dizer assim, não foi um processo estruturado, sabe, nesse sentido, como os filmes costumam ser, assim. Eu digo isso até porque minha trajetória anterior profissional é como assistente de direção, então o que eu mais fiz na vida foi planejar set de filmagem. Entretanto, nesse filme não era assim, era uma coisa muito da gente estar ali, por isso a gente optou e negociou com a equipe esses tempos, assim, né, 3 folgas por semana, mas podendo ficar os 4 dias lá, tendo liberdade para filmar às vezes de manhã e de noite, mas dando um intervalo no meio do dia. Foi tudo muito conversado, assim, para que o filme pudesse se encontrar com os tempos da comunidade, assim, não colocar para a comunidade o tempo do filme, sabe? E a partir daí a decisão passa a ser de troca, de conversa, né? De, enfim, muito mais por aí, assim, eu diria. Te ouvindo, assim, eu também, quando eu vejo filme, eu tenho essa sensação, me passa também de, quando você fala, eu fico pensando que existe uma atenção constante aos tempos da comunidade, aos tempos como as pessoas vivem, né, para não impor um tempo do filme, né,
E aí eu vou, talvez, enfim, tentar ver se a gente rende um pouquinho mais disso, dessa relação entre tempo do filme e tempo da comunidade. Se você quiser, assim, se isso te inspirar, duas cenas que me ocorreram aqui. Acho que a Dona Eldi, justamente ela que faz fala da comida, ela oferece para vocês comida. Ela diz assim, vou fazer almoço para vocês. Eu acho esse momento muito... me revela uma cumplicidade, assim, também, e me revela um pacto ali entre quem está filmando. Isso do ponto de vista, enquanto espectador que ainda não sabe muito o processo, né, isso me passa muito fortemente, assim, uma generosidade ali, né, entre as pessoas que estão ali em torno da câmera. E aí tem uma das cenas que toda vida que eu vejo o filme, elas me chamam muito a atenção, que é com a Kênia, se estou dizendo, retomando bem o nome dela, a Kênia, que quando os filhos atravessam, né, a casa, entram na casa, né, que existe todo um tempo, para mim também ali do ponto de vista do plano, né, é uma manifestação disso, né, de como que se está todo o tempo acolhendo o tempo da vida mesmo ali, né. Não sei se, enfim, a gente rende um pouquinho dessa conversa, você falando também desses processos, nesses dois planos, assim, para recuperar um pouco. É legal que eu estava justamente pensando um pouco nessas cenas, em especial na da Kênia, assim. Porque é engraçado, né, Kênia? Porque ela era lá atrás do projeto do filme, a gente tinha algumas mulheres que seriam as personagens um pouco que tocariam o filme, assim, em torno das quais o filme se construía. Depois ele foi virando outra coisa, né? Isso foi se abrindo, enfim. E a Kênia é uma delas, assim. E quando eu escrevi lá, a Kênia, minha amiga, os filhos dela, em especial o Adriel, a gente, né, o menino que eu conheci desde que eles tinham 9 anos de idade, assim, né? A gente, enfim, tem uma relação de muito tempo já, né? E lá atrás eu escrevi como conheço o Adriel né, e o Cauã, assim, de forma muito, já de muito tempo, sei muito bem a diferença entre eles. Um é um menino ministro da igreja, mas coordenador estadual do MLB também, né? E o outro, assim, enfim, vou nem falar, não, deixa ele. Mas, assim, são com perfis muito diferentes. Assim, isso estava lá atrás do projeto escrito, lá no parágrafo que explicava a personagem, estava esse núcleo, né? Elas e os meninos. E a entrevista dela, salvo engano, que se não foi a primeira, foi a segunda que a gente fez. Eu agora estou na dúvida, já não lembro se foi a primeira ou se foi a segunda, porque a outra não entrou, a outra personagem não entrou. Então, eu fiquei, enfim, fico na dúvida de qual das duas temos tempo cronológico da filmagem, assim. E um dos motivos é porque me sentia muito à vontade com eles, assim, com ela especialmente. Então, assim, a gente sempre gosta de começar o filme por onde a gente está um pouco mais cômodo, né, seguro, porque isso permite a gente entender o filme. Quando chega em outros momentos, a gente está com o filme mais nas mãos, né, vamos dizer assim. Não, enfim, não que tivesse ninguém ali que deixasse a gente incômodo, mas é só para entender no filme mesmo, né? E aí foi muito forte para mim em termos de realização e do que o cinema possibilita, assim, quando justamente a gente percebeu no material que a gente estava fazendo na hora, porque a gente percebeu na hora, claro, mas na montagem você já afirmou, que aquilo que estava escrito, né, lá no projeto ali, assim, se materializou diante da cena com um plano único, feito numa sala, ou seja, não foi uma busca, não foi uma construção, foi algo do ambiente, assim. E como são meninos que eu conheço há muitos anos, é isso, se ouve eles entrando assim, quem tá aí? É o Ayano, pode entrar? Pode. Sabe assim, aí entra, posso passar mesmo? Não sei o que, sabe? Uma coisa assim, né? Tipo, de quem realmente entra, faz uma conversa, pergunta pela comida, vai embora, mostra a tatuagem, entra com os amigos, assim, que é uma coisa assim, que acontece justamente porque nos reconhecemos como amigos em torno daquela situação, né? Ainda que essa situação seja um filme, sabe? Então eu fiquei muito feliz assim quando isso se construiu para a câmera, porque nem sempre, por mais que a gente tente criar as condições, existe um grau de acaso que teria sido, né, assim, nunca teria imaginado naquele mesmo horário que a gente foi fazer entrevista, os dois iriam em momentos diferentes passar e com dinâmicas internas de cena tão diferentes uma das outras, né? Um apresentando uma tatuagem nova e o outro perguntando se tem Todd, sabe? Assim, né? Assim, é muito, enfim, eu acho muito bonito também, eu acho que a única coisa que eu posso dizer sobre isso é isso, eu acho que para mim também foi muito bonito perceber que a gente deu conta de construir aquilo, e eu acho que isso é um mérito do encontro, não é um mérito da direção, sabe? Né? Um mérito de como o filme se constrói naquele lugar. Um aspecto fundamental eu circulo junto à MLB com câmera há muito tempo, então a gente estar com uma câmera ali não significava também a mesma coisa, sabe?
o Adriel estava trabalhando no filme, né, assim, enfim, várias coisas inclusive, eu nem lembro se o Adriel estava trabalhando já naquela fase, porque como era muito no inicinho, veio lá nas primeiras entrevistas, é capaz que ele mesmo foi entrar ao longo do filme depois, mas independente disso, eu acho que o fato é que a gente se conhece muito bem, né, e se sentiu à vontade aí. A Dona Eudir também, nossa, a Dona Eudir, ela é aquilo daquele jeitinho ali. Eu acho que aquela cena, ela revela uma cumplicidade, mas para mim ela fala mais, ela reafirma o ponto da personagem, que para mim desconstrói uns parâmetros que, assim, muitas vezes a gente é muito rápido em classificar as coisas, né? E muito pouco perceptível o que as pessoas trazem, assim, se a gente não toma cuidado. Então, por exemplo, quando eu conheci a MLB, eu via a Dona Eudir cozinhando em todas as atividades da MLB. Eu falava, porra, mas essa senhorinha nessa idade, toda vez está cozinhando. Não é possível que não tenha um marmanjo que não pode pegar para, sabe? Assim, né? Que não pode pegar para fazer ela com aquele panelão, criança e tal. Você vai na creche, tá ela lá cozinhando. Você fala, tá, você vai no encontro, não sei o quê, tá ela lá cozinhando. Você vai no céu, tá ela lá cozinhando. Mas aí você vai ouvir ela falar, e assim, de todos os assuntos que a gente conversou, porque foi também uma entrevista longa, são entrevistas que, assim, a mais curta dura 1h30. Assim. Tem entrevista ali de 3 horas. Então, assim, quando você vê ali, é o elemento mais forte, um dos elementos mais fortes, pelo menos, que ela traz como recorrente ao longo da vida, assim. Sabe, da mãe que recolhia comida para dar para as filhas, fingindo que era para o cachorro, até o momento em que ela diz, não, hoje em dia eu tenho comida aqui em casa que não falta, sabe, assim, e que se eu pudesse, eu fazia mais comida e dava para as pessoas, chegava no centro, chamava todo mundo que tivesse com fome, os mendigos, e dava comida para eles, porque a coisa que me faz mais feliz é poder acordar de dia e cozinhar para as crianças na creche. Ou seja, quando ela oferece para a gente a comida, ela está estendendo para a gente a mesma cumplicidade que ela estende para pessoas que ela não conhece e moram na rua, para as crianças da creche, e que ela, né, enfim, sentia, né, assim, a força daquilo que vinha pela mãe, assim, quando não tinha condições de comprar comida para a própria casa. Então, assim, eu acho que é sim uma cumplicidade, mas, ao mesmo tempo, é uma cumplicidade que não é exclusiva nossa, sabe, assim, nesse sentido. Ela não é uma exclusividade, ela é uma forma dela, vamos dizer, né, uma forma muito honesta dela estabelecer troca, né, manifestar carinho, contribuir, sabe? Aí eu falo aquelas caixas rápidas que a gente coloca, porque é muito rápido a gente classificar e julgar o fato dela estar sempre na cozinha, mas demorou muitos anos até eu entender que aquele era o movimento que vinha dela, sabe, assim, dela mesma, assim, né? Claro que ela nunca está sozinha, as pessoas ajudam, não é só ela, outras pessoas fazem também, óbvio, assim, né? Mas, assim, fundamentalmente é uma recorrência dela, né? Enfim, não sei, acho que um pouco por aí, assim. Aí eu vou... Tem uma última questão, assim, só pensando, na verdade tem muitos fios para puxar sempre, mas pensei em me colocar aqui nesse limite aqui da 1 hora e tal, e tem uma última questão que eu pensei em tentar formular, e também na área a gente está sempre, né, trocando aqui, se ela quiser também, né, depois fazer outra pergunta, mas é uma pergunta, aí Ana, tem uma tentativa aqui de, a partir de, inclusive te ouvindo ao longo, né, da nossa conversa hoje, assim, é uma pergunta um pouco pegando processos que você e Pedro já tiveram, pegando Na Missão com o Cadu, Conte Isso Àqueles que Dizem que Fomos Derrotados, esse filme, não querendo também dar uma ênfase assim, no trabalho dos diretores, né, mas assim, pensando nos processos que vocês constroem como encontro mesmo, assim, mas pela conversa que tivemos hoje, pelo filme em si, o Entre Nós, talvez sejam multidões, já passa, né, essas impressões processuais na matéria dele. Eu fiquei pensando também do ponto de vista do papo, da relação que o cinema estabelece com esses movimentos, porque na tua fala mesmo você destacou assim, esse habitual recurso ao registro, a todo tempo ter uma dimensão em que o audiovisual participa constantemente dos processos de luta, e de alguma medida, recuperando aqui de um modo talvez muito rápido, mas assim, Na Missão com o Cadu e Conte Isso, tem uma dimensão em que o instante é muito constitutivo, assim, um instante dos acontecimentos, né? Seja para reelaborar, no caso do Na Missão, né? Seja, né, tem uma urgência, assim, né? E esse filme parece ter uma dimensão em que a duração dos 6 meses, né? Assim, parece que, inclusive, assim, essa marca da estrutura,
do ponto de vista enquanto espectador, ele me marca muito a estrutura em relação aos outros filmes, né? Queria saber contigo, assim, pensando isso, essa relação do cinema, a relação do audiovisual, do ponto de vista dessa dimensão das durações. De novo, não é assim pensando no lugar de um autor, né, vocês como autores, mas nessas articulações que vocês já estabelecem com as lutas por moradia, né, esse tempo, do ponto de vista de que tipo de contribuição essa singularidade desse filme nessa estrutura, um filme que tem outra dimensão, como é que tu percebe assim isso como narração, como ferramenta de luta, ferramenta, né, de construção política? Você fala especificamente desse filme, né? Não sei, só pensando... Dentro da singularidade dele, assim, né? Que me parece, sim. Assim, né? Acho que, assim... Você perguntou especificamente desse, eu confirmei isso, mas eu não vou conseguir não falar dos três, assim, não individualmente cada um, mas pensar no conjunto, assim. Porque eu acho que esse conjunto oferece para a gente uma possibilidade, assim, né? Porque eu acho que tem várias possibilidades de olhar, né? Que eu vou tentar falar de uma deles e também nenhuma delas, assim, ela também não é algo prévio aos filmes. Eu tento falar eu falo tentando olhar para eles agora, né? Assim, os filmes vão sempre reagir, como eles estão muito imbricados com os processos políticos que os movimentos vivem, né? Eles estão muito conectados, eles vão sempre reagir um pouco a essas demandas desses processos políticos. Eu acho que assim, a conjuntura ela atua diretamente na forma, assim, né? Em todos os casos. No nosso caso, diretamente. Assim. Então, 2015, a gente estava vivendo o segundo grande ciclo de despejo da Isidora, que é o maior conflito fundiário urbano da América Latina, em um período onde foi em um ano, foram assassinadas duas lideranças muito importantes e algumas juventudes daquele lugar. Uma foi Manuel Bahia, em abril daquele ano, o outro foi o próprio Cadu, em novembro daquele ano. E a gente tinha vivido uma série de ataques de diferentes formas, direto no território, marchas que terminavam com formas muito violentas. Tem aquela marcha que o Cadu filma, mas um ano antes, em junho de 2014, tinha tido uma marcha que a cavalaria da polícia cortou o rosto de um rapaz com espada. Foi com espada em cima da pessoa. Assim. Então, assim, já era muito recorrente as violências ali, assim, aquele acirramento pós-2013, 14, das manifestações populares e o embate, assim, era um período, eu diria assim, se eu fosse fazer uma reflexão pessoal sobre ele, onde você ia para a rua sabendo que o pau ia torar, ponto. Né? Assim, você não sabia que horas que o pau ia torar, até onde o negócio ia ir, mas você sabia que isso ia acontecer. Eu mesmo, naquele período também, o próprio MLB, a gente estava muito preocupado em construir comunicação durante os atos. Assim. Nossa maior preocupação era essa, não era fazer cinema. Inclusive, o cinema estava presente nas ocupações através das sessões, sobretudo. Sessões comunitárias para assistir filme. A gente viu Darcy Biapina lá com Ressurgentes, Rapisódio para o Homem Negro com Gabriel, A Cidade é uma Só com Adilei. Inclusive, eles foram em diferentes sessões, tiveram circulando naquela comunidade que estava cercada, tentando impedir o cerco militar, né, o cerco policial e o despejo, mas resistindo. Havia um clima assim de muita intensificação das disputas e de uma emergência permanente. Assim. Esse era o clima, como se a qualquer momento aquele despejo pudesse acontecer. Eu acho que o filme, na missão, responde a isso, assim, de diferentes formas. Assim. Mas a forma dele está impregnada disso, né? Está impregnada de urgência, impregnada de denúncia, mas, ao mesmo tempo que ela está com isso, o cinema também está lá, né? A gente, efetivamente, ele é um filme que você termina vendo junto com a comunidade. Né? Assim, monta-se uma sessão e você assiste junto com a comunidade aquele material. Então, assim, seja pela forma como a câmera se comporta, seja pelas sequências e suas construções internas, assim, aquele filme é muito este momento, assim, sabe? É uma necessidade muito grande que a gente vinha de construir um filme a partir do filme do plano do Cadu, né, dos planos do Cadu, que aqueles planos mobilizavam o filme. Então, assim, isso está muito, muito na forma dele, no modo como eu vejo. Assim. Um segundo momento, ali, em 2018, o Conte, na verdade, 2018 é um ano de lançamento do Conte, mas ele foi as imagens que estão nele foram filmadas, sobretudo, em 2017. Uma foi 2015, 16 e 17. Os 3 anos seguintes ali, na verdade, perdão. 15, 16 e 17.
esse período é outro período. Assim, tem um momento em que muda-se a conjuntura estadual em Minas, é a chegada do Pimentel no poder, tal, não sei o quê, e outras coisas acontecem, que acontece a ocupação Paulo Freire, que inclusive foi a última ocupação que permaneceu desse ciclo de ocupações ali daquele período. Depois vai ter um grande intervalo, os movimentos mudam de tática, enfim, não vou entrar nesse detalhe agora, mas naquele período a última ocupação permanece, e a gente entra na mudança conjuntural do início do golpe, efetivamente, né? Assim, dos passos institucionais do golpe. E isso também impacta, junto com esse crescimento do reacionarismo, você tem, na política de uma forma geral, cara, para quem vive na linha de frente dos movimentos, isso já estava presente nas polícias e vinha crescendo também. O discurso contra a esquerda, que vai chegar, né, vamos dizer, nos meios institucionais lá do presidente falar, isso aí para o polícia que estava na linha de frente ali, menino, já estava assim, em outro ponto, sabe? Os movimentos que estavam sendo odiados, a gente tinha passado a Isidora, que tinha dado um susto muito grande nos governos, que eles falam assim, porra, então se esses caras se articulam, eles conseguem ficar. Então, a política passou a ser, inclusive a política do governo Pimentel aqui, tá? Passou a ser despejar na primeira hora. A polícia fica sabendo despeja, sem mandato, sem ordem, com o máximo de violência possível, a violência necessária para poder que a ocupação não continue. Eles começam a combater a organização popular no território. Então, assim, quando isso acontece, é que o Conte está sendo filmado ainda, sabendo, assim, que a gente estava fazendo um filme que a gente nem sabia qual era. A gente estava filmando aqueles processos muito organizados, e também tem esse impacto ali de que a Isidora articula muita gente, e uma herança disso, a Comissão de Comunicação da MLB cresce também, né? Porque é um momento de muita intensificação dos registros, crescimento do mídia ativismo de forma geral, a produção de imagem junto às lutas. Então, a gente começa a filmar muito intensamente os processos de ocupação do MLB, especificamente ali Paulo Freire, Temer Jamais e Manuel Aleixo. Paulo Freire permanece, Temer Jamais e Manuel Aleixo são violentamente despejadas, e nessa violência vai crescendo, chegando ao ponto do tiro no rosto da Gabi, né? Que foi no despejo da Manuel Aleixo, uma menina de 14 anos, amiga do Adriel, contemporânea dele, assim, que perde 6 dentes em função de um tiro disparado pela polícia a 1,5 metro de distância dela. É um despejo super violento que já está na conjuntura, assim, né? Acirramento fascista, o crescimento da postura fascista da polícia de uma forma incrível, assim. E a gente, como movimento, também sente isso, né? Então, você tem um período ali que, pô, você vê o avanço do golpe no Brasil nas instituições e você sofre, enquanto movimento, 2 despejos muito violentos que terminam assim, vamos dizer, existe uma questão moral muito forte aí, no sentido de moral ânimo, né? Muito forte, e a necessidade de uma reelaboração tática do movimento. E o filme, o Conte, processualmente, ele também lida com isso, porque a gente vai construir o Conte com os prêmios técnicos que a gente tinha da missão, essa condição material de realização do Conte, e a gente tinha uma série de materiais que a gente se organizava como comissão para filmar, e tinha uma divisão muito clara do momento da noite para o dia, de como as câmeras se comportavam, estava muito bem definido, então construiu um material noturno muito forte, e a gente, então, constrói aquele filme, e um dos elementos que move a construção do filme é encontrar a força do movimento, porque a gente estava saindo de 2 despejos violentíssimos e precisava estruturar, e as imagens são também um apoio para reivindicar essa força para si de novo. E essa força está justamente aonde? Na organização, né? E na possibilidade de que as pessoas coordenadas juntas consigam trabalhar em direção ao objetivo central, que é tomar aquele lugar, né? E o filme ele se move muito por esse sentimento para construir a sua forma. Então, assim, ele é um filme que ele dialoga muito também com esse momento que a MLB vivia, né? De recobrar a força através da imagem e de reafirmar a sua força para fora, tomando um território que era assim, um território, vamos dizer, que a gente chama de um estado de ocupação, assim, não era necessariamente a história de uma ocupação, e sim de um estado que a gente precisava recobrar. E aí, bem, e nisso a gente vai chegar no Entre Nós. No Entre Nós, primeiro existe uma condição material distinta, porque a gente, na verdade, é o primeiro filme que a gente, o único, na verdade, ele e o vídeo memória, que está feito em paralelo, que a gente tem acesso a algum recurso para poder fazer. Então, isso permite a gente algum recurso, que comparado com o orçamento que se pratica no Brasil, ele é 60% seria o orçamento de um curto, e a gente tem um curto e um longa. Então, assim, a gente consegue algum recurso
e consegue, com isso, também estar à disposição do filme, da câmera, da construção, porque é diferente, não existe uma questão material concreta de você poder receber, ter uma equipezinha junto com você e ficar ali 6 meses, porque senão você tem as outras demandas da vida também, né? Então, existe um aspecto material que é esse, a gente pode parar isso. Existe um aspecto, assim, em termos de construção de linguagem, que é, bem, a gente tem, então, vamos dizer, a imagem que emerge ali, né, do Cadu, no meio daqueles conflitos, aquela imagem inflamada, né? Você tem o Conte, que eu acho que ela não é uma imagem inflamada, e eu acho que, assim, ela tem a imediatez, entendo o que isso quer dizer, isso está impregnando ela, mas ele também é um lugar de muita elaboração, né? Assim, formal, eu considero o Conte um filme muito formal, assim, ainda que não seja, assim, estruturalmente falando, nós estamos falando de parâmetros diferentes, mas é que é encontrado através desse trabalho, né, de visionagem, seleção, escolha e montagem segundo a segundo material. E você tem o Entre Nós, que é um filme que, assim, que ele é muito sobre, vamos dizer, insurgiu, ocupou, construiu, quase isso, assim, sabe? Ele é muito sobre, assim, você chegar e falar, bem, vamos agora narrar a história da produção da cidade, trazendo aquilo que talvez no Conte a gente não tinha, por escolha deliberada, que no Conte o sujeito é coletivo, né? E aqui vamos trazer o sujeito coletivo, mas vamos construir ele em articulação com aquelas pessoas. E vamos, assim, deixar que as pessoas que assistam o filme, né, e que o filme mobilize a mesma paixão e o mesmo sentimento, afinidade, afeto que essas pessoas mobilizam na gente. Como a gente tinha tempo para poder fazer isso, a gente tinha ali, né, uma dinâmica de filmagem diferente, a gente pôde apostar nisso, né, num entendimento do movimento de que fazer filmes é importante, constrói também a atuação de movimento, porque a essa altura já era o terceiro filme, então, assim, isso também é um aprendizado de movimento, para o movimento entender, né, a força desse tipo de coisa, e que vai para fora dizer o quê, afinal de contas, assim, que, bem, isso que a gente olha como periferias, né, que, na verdade, as ocupações urbanas, quer receber esse nome, quer não, mas elas estão na gênese das cidades. Assim. Essas cidades são feitas por essas pessoas. Belo Horizonte é mais de 90% ocupação urbana. Então, assim, acontece que reivindicar esse nome de ocupação é um ato político e nem todas reivindicam esse próprio nome, mas o processo é muito parecido, com suas peculiaridades, com suas histórias locais, ligações e movimentos diferentes, mas, enfim, mas é um processo parecido, e a gente entende muito que o filme vai responder a isso, assim, a essa necessidade de se emocionar com aquilo, de se emocionar com as pessoas, de se emocionar com a organização popular, de entender que aquilo não são pessoas violentas invadindo, né? Que aquilo são pessoas que sonham em alimentar as outras, né? Como a dona Eudir, que tem filhos diferentes entre si, como a gente muitas vezes tem, né? Como na nossa família tem, assim, criar essa afinidade a partir do que os sujeitos podem oferecer da história daquele lugar. Afinal de contas, ele é um filme sobre território, mas o território é a produção, é o encontro das linhas de força que constrói ele e daqueles sujeitos que produzem ele cotidianamente. Assim, uma ideia que eu acho que, se eu fosse escolher assim, um movimento que o filme faz para poder dar conta dela, eu acho que é aquele movimento de retornar ao plano conjunto, que nos cinemas chamariam de plano geral, após mergulhar nos planos anteriores. Então, assim, é quando você olha para ele depois de ver o de trás, olha para ele depois de ver o de trás, olha insistentemente, olha para ele depois de ver o de trás, sabe? Que é essa coisa de realmente, enfim. E outra, desculpa, só para fechar esse falatório, uma outra coisa é filmar esse espaço de uma forma bonita e organizada, sabe? De uma forma, enfim, que você possa se apaixonar por ele e achar aquele lugar bonito também, sabe? Assim, que eu acho que é muito importante. Não acho que o nosso filme é o único que faz isso, acho que vários outros filmes que a gente poderia conversar, contemporâneos, fazem isso, né? Poderia ser, enfim, né? A gente poderia falar de todo o cinema do André Novas para começar, assim, mas é que é isso, assim, é tipo, né? Permitir que as pessoas se apaixonem por aquele lugar tanto quanto eu me apaixono, assim, sabe? E entenda que defender as ocupações é defender esses sujeitos também. E eu acho que isso é muito importante, sabe? Isso é tão urgente quanto a imagem da denúncia, sabe? Essa imagem bonita, né, num contexto que a princípio poderia ser visto como você olhar o que existe, onde muitas vezes só há o discurso da falta, até às vezes o discurso da falta da moradia sobrepõe ao da conquista dela, sabe? Eu acho que isso é tão insurgente quanto você mostrar a violência policial. Muito bom, muito bom. Na área, não sei se você
É mutual. Eu fiquei pensando assim, Ayano, talvez para encerrar, né, a nossa conversa, acho que você falou várias coisas assim que respondem, na verdade, isso, enfim, essa não é nenhuma pergunta, é mais um comentário mesmo, sei lá, para talvez provocar mais ideias aí do seu lado. Mas lembrando, né, que o nosso festival ele acontece online e a programação foi muito pensada para o público rondoniense, né? Embora seja um festival que está sendo exibido, enfim, que será exibido, que está sendo exibido para todo o Brasil. E Rondônia é um território assim, né, que tem muitos conflitos de terra, conflitos urbanos também, que são menos conhecidos, né? Mas daí tem o movimento dos sentidos de barragem, né? Tem a Liga dos Camponeses Pobres. É uma região assim que eu fico pensando a importância dessas articulações com o cinema para todos esses movimentos lá, né? E que o pouco que eu conheço, mas talvez já tenha, né, filmes rolando numa perspectiva assim desse cinema que você está conversando com a gente aqui, né? Dessas alianças que se criam também, mas eu ainda não conheço. E daí, assim, eu fiquei pensando também na sua trajetória, né? Porque agora mesmo, nessa última pergunta, você traz os outros filmes, né? Porque são processos, são experiências também que dizem justamente dessa relação muito, muito profunda mesmo e implicada com com o movimento, né? Assim, é algo que se constrói ao longo de uma experiência de vida mesmo, e de muito tempo ali aprendendo, estando junto, lutando junto, enfim. Mas daí eu fiquei com vontade, talvez, de te ouvir um pouco sobre talvez as primeiras iniciativas, como, por exemplo, como lidar com essa falta de recursos e, e a relação, talvez, com as imagens que eles produzem, né? Isso que você falou também de assistir filmes juntos, de conversar, mas para dar ideias mesmo, sabe? Para instigar ações com esses movimentos que eu falei lá em Rondônia, assim, né? Pensando enfim, que eu espero que essa nossa conversa aqui reverbere bastante lá e que a gente consiga também, enfim, né? Criar conversas aí com o pessoal dos movimentos sociais em Rondônia que eu fico pensando, nossa, o cinema tem que caminhar junto, sabe? Assim, é muito difícil falar de um contexto, né, quase externo, assim. Ao mesmo tempo, também me impressiona muito essa Rondônia, como outros estados do norte, que tem uma série de conflitos, assim, de fato, a questão da terra é muito viva e, ao mesmo tempo, a gente termina muito isolado delas, né? Igual você mesmo colocou nisso, eles muito pouco conhecidas, eles muito ligadas às lutas do campo, aos conflitos no campo, desconectado, enfim. Mas, na verdade, eu tive no Pará em 2014 e, enfim, eu acho que em Minas Gerais, enfim, a gente acaba totalmente afastado mesmo, né? Sem conhecer, sem dominar, às vezes conhecendo só, vamos dizer, os lados mais críticos, né? E sem conhecer as construções, então, enfim, fica um desafio também. Apesar de que o MLB tem atuação nacional, mas no norte a gente está no Pará, apenas em Belém, está em um lugar para crescer também, mas todas as complexidades que é de atuação aí. Mas eu acho que, assim, primeiro ponto é que movimento, eu posso falar da nossa experiência aqui, eu não posso, né, falar pelos outros, mas até onde eu entendo, a quantidade de trabalho para ser feita é muito maior do que a quantidade de pessoas que estão organizadas fazendo. Assim, no sentido de que existe muito trabalho, existe muita demanda, e a demanda ela é cotidiana, ela é assim, a cesta básica do vizinho que está precisando, até o despejo da polícia, até a ameaça de morte não sei quem, até a negociação com algum poder paralelo
que está querendo tomar conta de uma parte que você atua, até conversa com o Estado, até mesa de negociação. Então, assim, movimento te exige muito, né? Até as reuniões internas, até a construção. Então, um dos pontos que, pelo menos, foi o que me fez aproximar do MLB lá atrás, além das identidades e tudo, foi entender que eu, como alguém que vinha do audiovisual e que tinha uma vontade de aprender a fazer audiovisual de outro jeito, porque, como eu falei aqui, minha trajetória antes é de assistente de direção, assistente de produção, dentro de um cinema muito mais convencional, numa estrutura convencional de produção, eu tinha esse desejo, vamos dizer assim, né, essa possibilidade, mas é isso, mas eu também tinha a possibilidade, também tinha a câmera, a possibilidade de dispor de um tempo do meu dia para filmar, e disso começa um processo de construção com as pessoas, né, assim, do próprio movimento, das próprias comunidades, de entendimento mútuo, assim, eu estava aprendendo quais as possibilidades da imagem nesse contexto e como eu poderia transformar aquele modo de fazer em uma ferramenta de luta. Mas o movimento também, de outro lado, aprendendo que, bem, a imagem poderia ser uma ferramenta de luta em outras chaves também. Por quê? Acho que a primeira demanda que a gente tenta dar conta é a da comunicação imediata. Então, o exemplo da creche, eu acho que é um exemplo bom, assim, sabe? Tipo, existe um lugar onde o cinema pode entrar, nosso domínio, conhecimento da linguagem ali, para construir uma peça de 4 minutos e meio, que pode produzir, ou ajudar a produzir, uma creche que vai atender 70 famílias. Tipo assim, é muito pontual, é muito pragmático, é muito material. É como se pudesse pensar assim. Eu estava conversando isso outro dia com alguém também, não vou lembrar agora quem, que é, por exemplo, a luta pela casa, a luta por moradia, o movimento social de moradia. Ele é só pela casa? Não, mas a casa é a pauta mobilizadora, porque a casa é uma demanda imediata. A luta histórica, acho que foi com Larissa, do PPG-Com, aqui, que está fazendo pesquisa com vídeos ativistas feitos por mulheres durante o processo de transição da ditadura, né? Mulheres feministas, sobretudo feministas. Ela estava trazendo a questão da creche lá atrás, dizendo, bem, a pauta da creche, que é uma pauta histórica que existe até hoje, ela responde todas as questões do movimento feminista? Não, eu não estou falando isso como alguém que entende isso, tá, gente? Só para dar um exemplo. Mas ela responde a uma questão material que é compreensível por muita gente, né? E depois disso você começa a construir a questão subjetiva. Então, na imagem, assim como na creche, assim como na casa, eu acho que é parecido, assim, qual a primeira forma, minha primeira tentativa seria entender, né, assim, qual a primeira forma objetiva que uma imagem pode construir junto ao movimento? Porque essa é a primeira forma que vai dar sentido para quem faz imagem ou para o próprio movimento fazer imagem. E aí, bem, junto com isso, que foi pelo menos o processo nosso aqui, bem, entender a imagem pode entrar para fazer uma cobertura do movimento durante o ato, denunciar a polícia, a violência policial, construir a condição de uma creche, ajudar um projeto de juventude a conseguir finanças, tudo isso a imagem pode entrar, né? Agora, de outro lado, se em paralelo a isso, a gente consegue construir um espaço de fruição de cinema, por exemplo, né? Assim, e aí eu vou fazer um nosso jabá aqui também, a gente também está construindo a Lona, né? Que é muito ligado, um projeto de mostra do MLB, né? Ligado ao MLB, muito conectado com a pauta territorial. Imagina, inclusive, que nós vamos ter programações, eu nem conheço a curadoria aqui ainda, que eu estou em outros setores da mostra esse ano. Mas, enfim, imagino que a gente vai dialogar com filmes e tudo, entre a Beira e a Lona. Mas, assim, a Lona, uma das ações que ela está pretendendo fazer esse ano, visto que é um projeto que iniciou na pandemia, é territorializar a sessão. Retomar aquilo que a gente fazia em 2015, que é juntar para ver filme. Porque juntar para ver filme, não tem como isso cria espaço comunitário em torno da imagem, né? Isso faz os filmes reverberarem de diferentes formas. Também numa conversa recente no Poética da Experiência, aqui na sexta-feira, eu estava dizendo como os filmes da Dácia, do Gabito, do Adley, reverberaram no cinema que a gente faz. Eu não acho que é uma associação direta, né? Um plano em referência ao outro, porque a gente não faz cinema de cinéfilo no sentido de um cinema de cinefilia que está recuperando referências para se autoconstruir. Mas é claro que a gente troca referências o tempo todo e esses filmes contagiam, né? Os filmes que a gente faz de uma forma muito positiva. E aí ver filmes passa a ser isso também. Mas de primeiro momento, pelo menos cada contexto é um contexto, mas na nossa experiência da MLB, a primeira resposta não veio com fazer filmes. Fazer filmes veio como consequência. As oficinas se transformam em um lugar que vem complementar. Então, assim, a imagem está entrando de uma forma tática, né? Participando das lutas. O cinema, como a exibição de filmes, como uma forma comunitária. E aí, depois, o passo semelhante são as oficinas, por mais breves que elas sejam, exercícios, né? Assim, tem tantas referências boas, o Inventar com a Diferença, Vídeo nas Aldeias, tem o trabalho todo da Luísa Lana, amiga minha aqui que eu admiro muito e que trabalha com essas duas referências, Ateliê Varan, a gente tem tanta referência de pedagogia e imagem, né? Assim,
que eu acho que, assim, é isso, às vezes são pequenos exercícios, não é a pretensão de se fazer filmes, né, a princípio, mas que começam a, enfim, e que possibilitam também, através da câmera, aproximar as juventudes, né, registrar uma história, fazer, às vezes é uma entrevista com uma moradora que tem uma experiência específica, que já é um super material a princípio, só de existir como bruto. Eu cada vez mais também tenho me encantado pelos materiais brutos e pensado como os filmes deixam tantos materiais brutos de lado, assim, que são imagens tão potentes e conteúdos de entrevista tão potentes que eu fico com tanta vontade de... Hoje eu tenho mais vontade de compartilhar isso que de fazer um filme novo, por exemplo, sabe, assim, no meu desejo íntimo, porque eu sinto que a gente tem tanta coisa ali e que isso vai se perdendo com o tempo e que a gente vai se afastando daquilo, mas que, nossa, que vontade de que circule, sabe, de alguma forma. Não sei, esses 3 primeiros movimentos, assim, sejam eles quais for, na ordem que for, e a partir de articulações, que aí toca no ponto, que é o ponto lá início da questão da condição material de se fazer cinema junto ao movimento. Porque, a princípio, essas alianças são necessárias, né? Assim, com universidades, com projetos universitários, com realizadores, realizadoras, curadores, curadoras, produtores, produtoras que tenham a possibilidade e que se importem em dedicar uma parte do seu tempo para construir militância. Porque quem vai ter a câmera, quem vai ter o tempo, quem vai ter o repertório, a rede, as articulações, muitas vezes vão ser essas pessoas, né? É daí que o negócio começa a se construir, assim, sabe? Né? Um pouco, assim, não precisa ser só daí, mas elas também têm esse lugar. E elas podem, a partir daí, construir um movimento. E eu acho que nós temos um perigo hoje, uma retórica, às vezes, também vazia, né? O que pode cair num lugar vazio não é uma retórica sempre vazia, mas de que, assim, em nome de uma falsa legitimidade, você abandona alianças importantes, né? E isso não quando parte do sujeito do território. Se partir do sujeito do território, pronto, está perfeito, né? Assim, se aqueles sujeitos estão fazendo o seu filme, entendem, perfeito. Mas, às vezes, é preciso, não, mas pode ser muito rica a aliança de né, enfim, de determinado grupo, determinado coletivo, seja institucional ou não, do indivíduo ou não, com uma comunidade, para que aquilo comece a construir filmes e, a partir daí, sujeitos se formem e continuem a fazer seus filmes, né? Assim, então, é uma ideia que, assim, que eu acho importante, que é assim, a hora que, por exemplo, a gente, né, o MLB se alia com um projeto universitário como o Fórum Doc, Circuito Fórum Doc, né, que é o programa de extensão do Fórum Doc ligado ao FMG. Fórum Doc, para fazer sessões, o Fórum Doc não está ocupando um lugar do MLB fazer sessões, ele está construindo junto. A partir do momento que aí poderia dar um exemplo, que eu pelo menos estava no MLB já, mas o Pedro, que não está no MLB, né, nunca esteve, se alia com o MLB para fazer um filme, ele está se aliando para fazer e construir uma nova... Isso assim, eu acho que a gente precisa entender que, sobretudo no momento que a gente vive, essas alianças são cada vez mais importantes, desde que sempre elas não estejam acontecendo de uma forma usurpadora para tirar o lugar das pessoas que falam por si mesmas. Não é uma coisa ou outra, né? Você precisa fazer construindo condições de que, à medida que interessa aquele movimento, ele possa construir sua própria, né? Enfim, sua própria forma, assim. Mas eu acho que essas alianças são uma etapa fundamental, assim. E não sei se era isso que você perguntou. Eu acho que, como sempre, eu fico devaneando, chega uma hora, mas eu fico pensando, são coisas que eu fico pensando também agora, sabe? Que a gente, para ser bem direto, assim, é preciso que aqueles que têm o privilégio de filmar e de ver filmes, de exibir filmes, saiam do seu lugar de privilégio, às vezes, para construir isso junto com quem não tem, entender a partir daí como o cinema pode se construir, né? Ou como ele pode fortalecer iniciativas que já existem, porque se já existe uma iniciativa, você vai fortalecer ela, vai colar junto, circular, colocar aquele filme para dentro de mostra, fazer uma sessão junta, fazer uma parceria do Beira com movimentos, que seria um lugar muito bonito também, né? Talvez depois dessa edição, talvez vocês já estão pensando nisso, né? Construir sessões junto, de forma voluntária, com uma contrapartida sua para isso, para a partir daí estabelecer diálogo. Então, assim, não sei, eu acho que é sempre hora, né? E o movimento social está pautado nisso. Eu gosto muito de falar isso, é meio repeteco, assim, mas o movimento não existe, né? O que existe são uma série de pessoas coordenadas fazendo diferentes ações em direção ao mesmo lugar. O movimento em si é um ente abstrato, sabe? Assim, é uma bandeira, né? Assim, o que ele existe é porque as pessoas estão junto caminhando. E, nesse sentido, desde que os nossos caminhos e objetivos sejam o mesmo, você pode ser um arquiteto, um técnico em informática, um cineasta, que você vai ter como contribuir com o movimento. Pode ser um curador, você vai ter como contribuir desde que você entenda que você está num lugar, que você tem um domínio técnico, conhecimento, uma entrada em um campo, uma possibilidade de influência nesse campo,
que você pode abrir mão no momento daquilo que é mais confortável para você, que é só seguir usufruindo disso, para vir construir junto e chegar em outro lugar com essas imagens, sabe? Mas isso parte de uma decisão e de um entendimento dos movimentos de que isso é importante. E de um entendimento nosso de que é necessário também, às vezes, defender a imagem como lugar de atuação política também. Porque também isso volta lá para dentro dos festivais, né? Que vão ter birra com filme militante, ou que às vezes vão até se interessar, mas vão classificar como um cinema militante diferente dos outros, né? Existe o cinema e existe o cinema militante, né? Assim, como se fosse não existe essa oposição, mas também dentro do movimento, que às vezes assim está tão ocupado com as suas tarefas mais imediatas que, de fato, pensar em fazer um filme não é prioridade. Eles não estão errados, né? Assim, estão certos. Só que se a gente consegue construindo paralelamente, assim, eu acho que lá na frente os frutos vão surgindo. E a gente pode dar o exemplo do MLB, mas a gente poderia aqui, enquanto falava, eu pensei muito na experiência de cinema do Guarani Kaiowá, sabe? Né? Genito, por exemplo, né? Para dar um nome, para falar só um nome, assim, Dionara, enfim, né? Todo um trabalho ali que começa com oficina também, né? Assim, todo o trabalho dos Machacali também, Israel, né? Sueli, assim, nós estamos falando de questões territoriais que começam ali a partir de oficinas locais e que está aí ganhando suas pernas e se constrói sozinho, sabe? Eu acho que cada contexto tem um contexto, são objetivos diferentes, cinemas diferentes, enfim, mas ao mesmo tempo são exemplos, eu acho, né? De forma como isso pode ser construído, assim. Sim, Não, você super respondeu a minha mini provocação aqui. Eu vi que a gente já está passando em meia hora do tempo que a gente tinha sugerido. Então, enfim, acho que está na hora da gente encerrar, mas agradeço muito, assim, por essa conversa. Vocês dois, Érico e Ayano. Acho que, enfim, tem né, tem muitas coisas assim que a gente poderia continuar aqui falando em relação aos filmes, né, ao Entre Nós, mas também toda essa construção assim desse tipo de cinema, né, e dessa, enfim, da importância mesmo de como essas articulações elas podem acontecer, assim, de maneira muito, assim, acho que para um início, né, para iniciar, assim, eu acho que são pequenos gestos, né, ter essa clareza, assim, também, né, de isso que você trouxe, dos exercícios, né, que a Luísa Lana faz, por exemplo, né, que teve com o Guarani Kaiowá, enfim. Inclusive, a gente vai receber a Dionara num outro debate, que vai acontecer no domingo, e imagino que vai ser também a ocasião de ouvir um pouco ela, né, e vai ser um debate que vai se aproximar bastante desse de hoje, assim, imagino. Mas, enfim, só agradecer muito vocês e vou passar agora para o Érico para encerrar. Não, também só agradecer também, muito bom agradecer a Nara por ter me convidado para esse processo curatorial, assim, e agradeço muito ao Ayano essa conversa que estamos fazendo aqui à noite e que, né, vai estar gravada aí para as pessoas assistirem sempre que desejarem, né, ver essas reverberações do filme, né, dentre nós talvez estejam multidões e também lembrei, o Ayano mencionou também Israel e Sueli, né? A gente também vai ter uma conversa logo mais gravada a partir dessa Terra Nossa, que assim, vai poder ser realizada com Roberto e Carol, né? Que também são co-diretor e co-diretor, né? Infelizmente, Israel e Sueli não vão poder estar. E esse filme também está justamente na mesma mostra, né? Essa Brasil Vários Cantos, e nesse mesmo debate transversal Brasil Retomadas, né? Mas agradeço muitíssimo, Maiano, também, enfim, se você quiser também falar últimas questões e tal, mas só realmente muito massa a conversa, muito massa te escutar sobre o filme, sobre as questões todas
nesses processos de aliança do cinema com os processos de luta. Eu que agradeço pela conversa, peço desculpas se eu me prolonguei em algum momento, mas eu também gosto e cada vez mais eu tenho achado assim, falar de cinema é bom, mas é muito melhor falar de outras coisas também, e quando o cinema te leva a falar de outras coisas, fica tudo muito bom, assim, sabe? No sentido de a gente poder ir tocando uma conversa e pensar nos filmes em articulação com a conjuntura, com as conjunturas locais, com as nacionais, as modas de comum, um e o outro vão dialogando, assim, né? Como os filmes vão, enfim, construindo formas de lidar, né? Com os momentos políticos diferentes, enfim. Eu acho que é sempre muito massa. Então, gostei muito de estar aqui, de conversar com vocês. Obrigado pela atenção ao filme, né? Enfim, a conversa. É isso. Uma pena não poder estar junto com os outros filmes, os outros realizadores e realizadores. Gostaria de encontrá-los também, mas, ao mesmo tempo, muito bom, né? Como Nara colocou lá no início, muito bom a gente poder ter esse tempo para conversar e mergulhar, né, nas experiências. Também eu acho que é um equilíbrio interessante. Obrigado. E é isso. Boa sorte com o restante da continuidade da programação da mostra e das atividades. Obrigada, Iano. Então, vamos encerrar essa conversa. Então, relembrando, assim, o Beira, ele acontece do dia 18 ao 23 de maio. O site é www.beirafestivaldecinema.com. E, enfim, todas essas conversas que a gente mencionou aqui, né, tudo está disponível no canal YouTube do festival. E o filme Entre Nós Talvez Estejam Multidões, para quem ainda não assistiu e decidiu começar com o debate, ele está disponível durante toda a duração do festival, né? Enfim, então vão lá assistir o filme, quem ainda não viu. Obrigada e tchau, até a próxima. Agradecemos a sua presença no Beira, Festival de Cinema de Porto Velho. Para conhecer mais sobre a programação do Beira, acesse o site www.beirafestivaldecinema.com e siga @beirafestival no Instagram e também no Facebook. O Beira, realizado pela Jequitaia Filmes, é fomentado exclusivamente com recurso da Lei Aldir Blanc, através do edital 32/2021, Seja o Céu Condec. Segunda edição, Pacás Novos. Prêmio para difusão de festivais, mostras e feiras artístico-culturais. Eixo 1, Festival Cultural, categoria F, Audiovisual, por meio da Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer, Seja o Céu e Governo do Estado de Rondônia. Até a próxima!